Irmã, fica quietinha, não conta a minha mensagem não. Ela começou aqui falando do texto, que eu vou pregar, da mensagem que eu vou pregar. Acho que eu vou até embora, já começou já aqui, ó. O Espírito Santo é muito bom, né? Ele vai falando as coisas assim antes da gente, né? Ó, a irmã não estava comigo, nem com a minha esposa, nem na minha casa, nem na igreja lá no Ministério da Fé. Porque Deus tem algo bom para nós. Amém. Quantos acreditam que a glória de Deus está nesse lugar? Começa a aplaudir a grandeza do Senhor. Eu sou agitadíssimo. Então preste bem atenção. Eu vou falar uma coisa para você, para a gente agitar. Sabe por quê? Nós fazemos sempre domingo à noite. Pastor Carlão faz isso. Quando eu vou ensinar para você, depois você não sabe, somos nós. O Espírito Santo pode chegar aqui, habita em mim e você. Eu vou te dizer duas coisas nessa noite da minha mensagem. Número 1, o Evangelho é simples, não complique. Número 2, hoje é noite de Santa Ceia nesse lugar. É o lugar. Eu e você vamos descer as águas do Espírito Santo, vamos mergulhar nelas. Hoje a palavra de Deus para nós é descer. Tem hora que nós temos que descer. Estamos num lugar tão alto que Deus fala desce. Porque o lugar alto só quem fica é o Senhor dos Senhores. Precisamos descer para refletir, para sermos curados, para sermos sarados, para dar mais lugar para o Espírito Santo na nossa vida, para ouvir mais a voz de Deus na nossa vida. Por isso temos que descer. O Senhor falou, olha aí, rapaz, desce desse lugar, porque hoje me convém estar na tua casa. Abra a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Falei para a irmã não falar da minha mensagem, mas ela começou, então vamos concluir. Ela estava louvando e adorando. Abra segundo Reis, capítulo 5, diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, mas diga comigo, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: Oxalá, o Deus dos céus, o meu Senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor. Ele disse o que a menina da terra de Israel, uma crente da terra de Israel, uma filha de Deus como eu e você havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti a carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Versículo 7. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, quantos homens de Deus temos aqui? Diga aleluia. Aleluia. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Diga glória a Deus. Ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta nessa igreja. Ei, nesse lugar profeta e profetiza em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana, Farfá, rios de Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação.
Chegando-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Senta em nome de Jesus de Nazaré. Você está pronto para ser abençoado essa noite? Diga glória a Deus. Fala para mim, quantos querem ouvir a voz de Deus? Levanta a mão e diga assim: eu quero. Deus está nesse lugar, esse lugar está cheio da glória do Senhor. Mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir o que Deus quer falar para nós. De repente o pastor Marcos Basília pregou essa palavra muitas vezes aqui, outros pastores pregaram. Mas essa noite Deus nos trouxe aqui para compartilhar do que Ele quer fazer na sua igreja, na face da terra, e principalmente nesse lugar, Teresópolis. Sabe, eu tenho ficado muito triste com alguns líderes, algumas coisas que têm acontecido no Evangelho. Por isso que eu disse para você, o tema dessa noite: o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O que nós crentes que complicamos o Evangelho às vezes. Preste bem atenção naquilo que Deus tem para nós, que eu vou ministrar rápido, que eu ouvi falar que hoje é Santa Ceia. É verdade? Não? Foi de manhã? Então estou livre? Foi legal? Glória a Deus, aleluia. Quantos me dão aí mais de um minuto para eu me pregar e diga amém? Então 5, 10, 20, 30, 2 horas, 3 horas. Até meia-noite é dia. Brincadeira. A Bíblia diz: ora, Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um homem diante do seu Senhor, um homem grande diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, deu livramento aos sírios. E este homem ele era valente, porém ele era leproso. Agora imagine você, um homem todo bonito, com uma farda toda bonita, uma farda linda, todo condecorado com medalhas de todos os lados. Um homem que o Senhor dava livramento para ele, um homem que era valente, um homem que era um varão de guerra, um homem que era um general, mas porém a Bíblia diz que ele era leproso. Naamã, assim, ó, diante de todo mundo, olha como nós estamos hoje aqui, nós, a igreja do Senhor, eu e você. Primeiro, eu estou com um terno aqui de lado, olha só, ó, rasgadinho, né? Corte italiano, as mulheres todas belas, todos nós bonitos na presença do Senhor, que nós devemos ficar na presença do Senhor. Naamã era bonito, todo fardado, mas por trás daquela farda ele era leproso. Ele vivia de aparência. Eu destaco essa menina, que era uma menina que foi cativa de Israel, presa, que era para estar ali, uma adolescente, que era para estar naquele momento, foi exilada, presa, cativa, era para estar murmurando, ela para ela estar falando: meu Deus, perdi minha mãe, os filhos vieram aqui, me pegaram, e agora o que eu faço? Ela falou assim, ó, ouviu, falou: se o meu Senhor soubesse, a profeta lá na minha terra, e ele seria cuidado da sua lepra. Aquela menina não estava oprimida, aquela menina não estava frustrada, aquela menina conheceu o Deus que nós conhecemos hoje, o Deus de Israel. Aquela menina era cheia de Deus. Ela poderia, a primeira, que já deu a primeira dica para Naamã, ela falou: olha, você pode ser curado. Naamã chegava em casa, quando Naamã tirava aquela farda, a Bíblia diz que ele era leproso, fisicamente leproso. Você sabe que lepra pega, lepra quando alguém tinha lepra, tinha que ser expulso, tinha que ser jogado fora do arraial, não podia ficar porque contamina. Mas aquela menina foi usada por Deus. Ela poderia estar como José, que foi vendido pelos seus irmãos, murmurando, falando mal que é de Deus. Deus me abandonou, Deus me... Não. José esperou o momento certo para que Deus o exaltasse. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Independente da tua situação, independente do que você está vivendo, o Senhor é contigo. Independente do que nós passamos nesse mundo, independente do que a nossa cidade tem passado aqui, o Senhor é conosco. E digo mais: Deus vai levantar um povo poderoso nessa terra. Deus quer levantar a tua vida, Deus quer levantar as nossas vidas. Mas só que preste bem atenção, eu estou pregando para você, o Evangelho é simples. Eu tenho que ser crente aqui, crente em qualquer lugar. Eu não posso ser uma pessoa como Naamã, aparência, viver de aparência, todo bonitão, mas por dentro ele era leproso. E a Bíblia diz que ele chega, manda uma carta. Quando o rei de Israel vê a carta, tremeu na base, tremeu, rasgou as suas vestes. Olha, ele ficou: meu Deus, eu não sou
sou Deus, como é que eu vou fazer? Mas havia um homem chamado Eliseu, que ele falou: por que tu rasgou as tuas vestes, rei? Por que tu fez isso, rapaz? Não precisa, manda ele vir a mim, e ele saberá que há profeta nesse lugar. Eu quero dizer para você que há profeta nesse lugar, há profetisa nesse lugar, e você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, e o diabo tem que ver isso em você, porque sobre a nossa vida não vale encantamento, sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Você tem que andar com a cabeça erguida, igreja. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Falar com Eliseu, ou pode dizer para ele: manda ele vir a mim. Mas eu quero te dizer algo essa noite, porque o Evangelho é simples. Por que nós complicamos tudo, pastores? Por que nós às vezes não obedecemos? Aquele homem, por ser general, por ser condecorado, por ser valente, ele chega lá na casa do profeta, e quando o profeta, olha só, Deus ele nunca começa a curar de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Deus ele não começa com o exterior, meu irmão, minha irmã. Deus começa com o interior. Olha, deixa eu te dizer, nessa cidade, em muitos lugares, desculpa, tem muita gente soberba, tem muita gente orgulhosa. Deus começou a falar: Eliseu, eu vou começar a tratar com ele agora. Ó, manda ele aí mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ué, mas eu pensei que ele sairia, pastor Marcelo. Cara, eu sou Naamã. Será que ele não entendeu? Eu sou um homem condecorado, valente, um guerreiro, e ele não sai da casa dele, ele não vem aqui fora, ele não fica de pé diante de mim, ele não coloca a mão dele na minha infecção, na minha doença, ele não vai vir aqui orar por mim. Não, ele mandou um recado para você: mergulha 7 vezes. E ele, a Bíblia diz que ele ficou furioso, se indignou. Sabe por quê? Porque Deus começou a curar primeiro a lepra interior dele. Sabe qual era a lepra interior de Naamã? Orgulhoso, altivo, soberbo. Deus começou a tratar com ele. Meu irmão, deixa eu te dizer algo essa noite para nós: seja simples, seja humilde, seja simples como Jesus. Ainda que você tenha muito dinheiro, tenha carro do ano, tenha muita renda, mas Jesus é simples, e Deus quer levantar um povo simples na cidade. A nossa cidade, a minha vida, às vezes eu vejo gente todo cheio de pomba. Eu sou pastor, eu não me misturo com os outros pastores. Olha, eu sou do Ministério da Fé, eu estou pregando na Assembleia de Deus. Semana passada eu estava na outra Assembleia de Deus, semana retrasada eu estava na Assembleia de Deus lá em Grande, semana passada eu estava na Presbiteriana com o pastor Roberto, hoje eu estou aqui com o pastor Basílio. O pastor Basílio está na minha. Tem que quebrar esse orgulho, tem que quebrar essa lepra no meio do cristianismo, igreja. É um monte de crente cheio de marra, cheio de soberba, critica as pessoas, olha para a pessoa e critica ela, olha o vestido dela, olha a roupa dela, olha aí, fica... Meu irmão, o juiz e legislador ainda não bateu o martelo, ele vai bater, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Deus não queria saber quem é Naamã. Deus queria curar, começou a tratar com ele. Eu vou curar da tua lepra, Naamã. Mas essa lepra é a lepra que está no teu interior. Não é a da carne, que a da carne pode ser curada rapidamente, mas a do interior ela pode continuar ainda. Sabe por quê? Porque o pastor olha, eu sou pastor, nós olhamos para a ovelha, mas a Bíblia diz: só quem esquadrinha mente e coração é o Senhor Jesus de Nazaré. Sabe, Deus quer levantar um povo poderoso. Deus quer levantar um povo simples. Às vezes o pastor fala: o que ele falou? Naamã, o cara mandou. Algum tempo depois, naquele rio que ele não quis mergulhar, o rei mergulhou em Jesus. Foi batizado lá. Mas não tem Abana, não tem Fafá, não tem rio. Eu, Naamã, vou mergulhar nessa água suja aí do Jordão de Israel. Essa água suja, o cara já não vem aqui fora. Não sabe que eu sou o empresário da cidade? Não sabe que eu tenho dinheiro? Sabe que ele não viu o meu carrão lá fora ainda não? Por que o pastor mandou fazer isso? Por que
soberba tem matado muita gente, meu irmão. Nós precisamos ser simples. Já vi um monte de gente aí que eu faço, eu sou, porque eu tenho. Você tem tudo, eu tenho tudo, porque Deus dá para nós. Amém. Nosso Deus era muito simples. Jesus falava por parábola, para que todo mundo entendesse. Jesus andava no meio das prostitutas. Jesus andava no meio dos cegos. Jesus andava no meio do mendigo. Ele parou para Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego e mendigo, ele parou. Hoje, quando o mendigo entra na igreja evangélica, todo mundo sai de perto porque ele está fedendo. É mentira o que eu estou falando? Mentira. Meu Deus. E a fileira da frente fica livre. E a Bíblia diz que ele, no meio da multidão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. E todo mundo cala a boca, cego, cala a boca, e cala a boca. O mestre não vai te ouvir, não. E a Bíblia diz que ele tocou o coração do Senhor. O Senhor parou para o cego, para o mendigo, para o chamaio. Aí aquelas mesmas pessoas hipócritas que falaram, cala a boca, por isso tem muita gente hipócrita, irmão. Aquela, cala a boca, vira até bicho de novo. O mestre te chama. Hipócrita, um monte de falso, mentiroso, que ia eliminar o cego, eliminar, cala a boca, esse menino fedorento. O mestre, nosso rei não vai te ouvir, não. Quer dizer que o Senhor ouve quem tem um coração quebrantado? Sim! E Deus está aqui para te ouvir essa noite. Não precisa, irmão, você chegar diante de Deus. Senhor, eu sou fulano, eu faço isso, eu tenho empresa, eu ganho tanto salário. Estou aqui na tua presença. Senhor, hoje eu estou triste. Olha como Deus quer te ouvir. Senhor, eu estou triste. Senhor, hoje eu falei uma coisa para minha esposa que não era para falar, me perdoa. Hoje minha esposa também eu falei uma coisa para meu marido que não era para falar. Senhor, essa semana eu fui para a escola dominical porque não quis mesmo, fiquei dormindo em casa. Meu Deus. Essa mulher de Deus, igreja, fala em língua aí. Quando a espada entra, fala em língua. Hoje eu não vim para a escola dominical porque eu não quis, fiquei dormindo. Eu não quis vir, mas quando nós éramos do mundo, nós farreávamos a noite toda. Diga amém. Mas Deus não diz amém não, mas sabia. Agora para a igreja, para Jesus eu não posso. Aí Deus quer quebrar isso de nós. Deus está levantando um povo mais poderoso da face da terra, aleluia. Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando Deus fala assim, mergulha, cara. Mas por quê? Ainda bem que tinha aquela menina lá do lado. Hein? Tinha a menina do lado, falou, rapaz, se tu souber. A menina já deu, a menina estava presa, estava fora da terra dela. Mas ela era do Senhor, ela era crente como eu e você, diga amém. Aí o outro falou, mas eu não sou Naamã, ele não botou a mão em mim, ele não orou por mim, ele não fez nada por mim, por que ele não fez? Aí o cara foi lá devagarzinho, sempre tem um bom, né? Meu Senhor, leva não. O que ele te pediu, cara? 7 mergulhos aí, meu Senhor. Se liga, tu é burro demais, hein? Mergulha logo, meu Senhor. Nós viemos lá da caixa prego, rapaz. Olha, a oportunidade tua é essa. Mergulha, meu Senhor. Aí ele foi lá e mergulhou. Sabe? Nós temos que mergulhar e descer essa noite. Descer e mergulhar. Sabe por quê? Porque o pastor não vai ver, porque o pastor não é onisciente. O pastor não é onipotente. O pastor não é onipresente. O pastor não é eterno. Mas o pastor dos pastores, Jesus de Nazaré, é. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele conhece o teu andar, ele conhece tudo da tua vida. E às vezes nós estamos mesmo cheios de marrinha, não porque eu faço, porque eu sou, porque eu faço, porque não é nada, eu não sou nada se Deus não tudo na minha vida. Aleluia, dá glória a Deus, igreja. Deixa um monte de crente aí, porque a minha igreja é melhor, a minha igreja é mais bonita, porque o meu carro é melhor. Eu vejo alguns pastores falando, quem tem carro zero é de Deus, quem tem carro de segunda mão é miserável. Não é não. Não é não. Quem tem um carro do ano é bênção de Deus, quem tem um carro que é 95 é de bênção de Deus também, porque Deus é simples. Então Deus quer quebrar isso tudo no meio da igreja. Deus está querendo levantar, olha, se começar
99, é 2000, 2005. O meu é 2005. E eu estou feliz da vermelha porque está perto. E é abençoado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mano, e aí, Naamã? Mas sabe que quando o cara falou, meu Senhor, sempre tem um amigo chegar, vem um homem de Deus, ele chega assim, pastor vazio, Deus falou nada, não mergulha aí. Não sabe nada não, chega na tua mão. Quando eu era da antiga igreja, nós aprendemos muito a obedecer, e obedecemos até hoje. Gosto de obedecer os meus líderes. Hoje, antigamente nós éramos de uma determinada igreja, eu tinha um líder acima de mim. Hoje, graças a Deus, o único líder acima de mim é Jesus. Amém. Mas eu respeito esses homens de Deus. Amém. Eu sou homem de Deus, homem de Deus, homem cheio de Espírito Santo. Fala, Cláudio, esse aí, Basílio, vamos nesse caminho aí. E o meu pastor auxiliar, que não está mais comigo hoje, está outro. Nós tínhamos um sítio na antiga igreja. Olha a obediência, como é que é como homem de Deus, não reclama. O nosso pastor, que é o apóstolo, assim, Paulo, vem cá, parando diante da piscina, assim, é preciso um lugar mais fundo. Esse pastor não sabia nadar e não sabe até hoje. Falou, Paulo, pula aqui que eu quero saber se isso aqui é fundo. Aí ele, cara, o quê? Pula aí que eu quero saber se aí é fundo. Aí ele chegou no cantinho e falou, pastor, ele é fundo. Eu falei, é mais fundo que é fundo. Pula e quando subir, mete a mão na borda que eu te seguro. Ele não sabe nadar, ele foi, botou a mão na borda e eu segurei. Mais fundo que eu, obrigado. Aí, bota esse teclado ali para o carro passar por cima ali. Quem toca? Mas pastor Basílio, por que eu vou botar? Já pecou. Já falou demais. Pastor mandou, você bota lá. O problema dele com Deus, você vai para o inferno daqui a pouco. Ele vai botar o teclado aí, tem que obedecer. Amém. Bota não, esse teclado tá caro. Pastor mandou fazer isso? Não vou não. Seminário? Escola dominical? Não vou não. E ensaiado coral? Ficar indo no coral? Não vou não. Coral daqui é show, não tá bem. Parabéns, não aplauda o coral aí. Muito merece. A Bíblia diz honra quem merece honra. O coral está de parabéns. O ministério de busca dessa. Tem voz não também, não é? Pequenininha, mas uma voz, né? Show de bola. Simples. Mas agora, não, eu canto no coral. Mas todo botou no coral, canto no coral. Eu sou pista de música. Eu sou o cara. Eu sou. Vai mergulhar no Rio de Janeiro. O João Batista deixou para nós, importa que eu diminua. Aleluia. Para que ele cresça. Importa que eu, junto com vocês, nessa noite, mergulhe no Rio de Deus. Aleluia. Para que o Senhor seja glorificado. Amém. O Senhor tem trabalhado na minha vida. O Senhor tem trabalhado na nossa igreja. A cada dia que peço, eu falo, Senhor, por favor, que eu diminua, que eu seja mais servo. Deus tem operado tanto na nossa igreja, tem feito tantos milagres, mas eu sei que é Ele que faz. Eu sei que nós somos simples canais. Pessoas somente que Deus usa, Ele não quer mais nada de nós a não ser você, para Ele usar você. Ele só quer que você obedeça. Se Ele falar mergulha, mergulha. Se Ele falar faz, faça. Se Ele falar para, pare. Se Ele falar ande. Jovens e adolescentes dessa igreja, obedeça seu pai e sua mãe. Obedeça seu pai e sua mãe. Se a mãe ou o pai fala, obedeça, diga sim, pai. Ah, mas eu tenho 20 anos, então sai da casa do teu pai e vai morar sozinho se não obedecer. Vai se sustentar na rua, vai vender picolé na cachoeira. Você acha que é o bambambam com 18 anos? Eu que mando na minha vida, tu manda e tu vaza de fora, deixa teu pai teu quieto. Porque enquanto você estiver debaixo do teto do teu pai e da tua mãe, tem que se submeter. Isso é o evangelho simples que nós pregamos. Minha filha tem 18 anos, não casou, quem manda nela é eu e a mãe, ela tem que obedecer. Porque o dia que ela falou, tem 18 anos, então sai da minha casa. Pastor, o senhor manda ela sair? Mando sim. Ela não quer me obedecer? Ela não quer se submeter? Quem é autoridade na vida dela sou eu e a mãe. Quem é autoridade sobre a tua vida na igreja é o pastor. Nós temos que obedecer. Nós temos que mergulhar no rio de Deus. Nós temos que descer dos nossos pedestais, que nós às vezes ficamos lá em cima. E só quem pode estar em cima é o Senhor. Nós sempre embaixo. Só tem muita gente nessa cidade cheia de pompa. Um pastor esses dias falou lá, pastor Roberto, olha, eu só vim aqui no conselho porque tu pediu, Roberto, eu não gosto de comunhão com esse pastor, não. Eu quero saber se ele vai morar em que céu.
barganha com Deus? Senhor, está vendo aqui, ó, passaram para salva aqui, Senhor. Vou botar 50, mas amanhã eu quero 5 mil. E Deus não é assim, não. Deus não é Deus de vai, Deus não é loteria, não, irmão. É jogo de bicho, não. Puxa, eu quero uma carta amanhã porque eu tenho coisa. Sai fora disso aí, né? Sai fora. Ó, tem crente aí andando na lota jogando a Mega Sena, você vai pro inferno. Tá jogando bicho e viu lá no copo, o copo viu uma fresta assim, uma cara, tô jogando uma cara. Joga que o diabo vai te pegar na esquina. Mas não saiu com o cordeiro. A sua nome? Vou jogar nele. O cordeiro é Jesus, ele já está livre. Ó, e a célula foi rasgada, você está livre. Você foi comprado pelo sangue do cordeiro. Você é livre, não precisa jogar não. Você é filho do dono do ouro e da prata. O nome dele é Jesus de Nazaré. E aí, Naamã? Meu pai, 7 mergulhinhos. Mas eu não sei nadar, eu te ajudo. É bom que eu vou te batizar toda hora. Vai! 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 Aí eu passo para ver 7 e faço 14 para ficar melhor. Mergulha aí no reino de Deus. Eu, pastor Marcos Brasília, alguns pastores. Nós temos um amigo nosso, um pastor, nós estamos até orando. Para você ver que você não é nada, né? Nós temos que descer e mergulhar no reino de Deus. Pastor, aquele pastor de 3 anos já declarou, o médico não tem como, o filho dele vai morrer, nós oramos. Pastor, é Marcos. Estava lá no Roberto. Mas é um pastor, aquele que o filho dele está com 3 anos, né? É um problema. E nós acreditamos que Deus já está curando o filho dele. Mas você tinha que ver o pastor chorando. Estou vendo aquele homem lá, que eu esqueci o nome dele agora, da filha dele, José. Nós estamos orando, buscando pela filha dele. Irmão, nós dependemos de Deus. Deus quer levantar um povo simples. Deus quer levantar crente que você pode ter. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o Deus da tua vida não é o dinheiro. O Deus da tua vida é Jesus de Nazaré. Você pode ter o melhor carro aí, agora você pode ter uma Hilux, você pode ter o que tenha. Deus quer dar isso para você, sítio, mansões, mas seja simples. Seja obediente, que tudo isso seja para glorificar o nome do Senhor, tudo isso seja para abençoar essa igreja que você é membro, para você dar receber, não você ficar questionando por que eu faço, por que eu tenho que fazer. Diga assim, o Senhor me diz, Abraão, eis-me aqui. Isaías, a quem enviarei? Eis-me aqui. Será que você pode falar isso hoje? Eis-me aqui. Amém. Aleluia. Será que você pode? Você é a igreja do Senhor. Deus quer usar você. Mas aqui nós não preocupamos tanto com o irmão, tanto com a irmã, tanto aquele, que esquecemos que Deus quer usar eu e você. Deixa o irmão para lá, deixa eles para lá, eles não querem. Você quer. Deus usa você. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Deus quer usar você. Para de questionar, o evangelho é simples. Não complica o agir de Deus. Não complica o mandar de Deus. Ouça a voz de Deus e obedeça. Obedeça a voz de Deus. Sai daqui essa noite mergulhando no rio de Deus. Desça a casa do Orelho. Deus me usa. Deus usa a minha geração. Tem um hino da igreja da Nova Vida, da onde eu nasci. Igreja da Nova Vida lá de Niterói. Que não passe de nós, Senhor, teu Espírito. Que não seja preciso que se levante outra geração sobre mim. Não deixa Deus levantar outro no teu lugar. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer falar. É você que Deus quer tocar. Mas às vezes nós ficamos cheios de mais. Não, Senhor, eu não vou mergulhar, não. Eu não aceito essa palavra, não. Essa palavra, sabe o que às vezes nós somos? Sabe o que é? Alguns irmãos já ficam doidos na cabeça, né? A palavra começa a cortar dentro da igreja, fica doido. Aí fala assim, tem um monte de crente assim dentro da igreja, ó. O crente pá. Isso aqui é pro meu irmão. Essa palavra aqui é pro meu irmão. Se ele estivesse aqui, essa palavra aqui é pro meu irmão. A função da pá é essa, né? O caminhão está aqui, a gente vai e pá. Não, seja crente inchado, essa palavra é para mim mesmo. Glória a Deus. Deixa ele entrar e faz assim ainda. Isso aqui não sabe, eu estou pregando uma Assembleia de Deus. Glória a Deus. Estou pregando uma igreja tradicional, amém ou não amém? Estou pregando onde tem o Corinthians.
engraçado, eu peguei essa palavra para mim, eu tenho falado para Deus a cada dia, pastor Brasil, Senhor, Moisés era príncipe, de príncipe ele se tornou assassino, e fugitivo, morava dentro do palácio, foi morar no deserto, porque Deus matou o príncipe dele, fez ele servo. Tira os príncipes de dentro de mim a cada dia, Senhor. Aleluia. Tira a soberba de mim a cada dia, me faz servo. Você tem coragem de falar isso hoje? Tira os príncipes de mim. Jesus tira. Eu não tenho vaidade. Se eu não tivesse vaidade, você não estava bonito, não estava bonito desse jeito. Isso tudo é vaidade, Salomão fala. Tira a vaidade de mim, tira a soberba de mim, Senhor. Tira, Senhor, meu carro é bonitão, Senhor, mas é para a tua glória. Se minha casa é boa, é para a tua glória. Se o salário é bom, se você tem 3 faculdades, pós-graduação, doutorado, é para a glória de Deus. Não é para massacrar os outros, não é para pisar nos outros, é para a glória de Deus. Pega a Deus a cada dia para te dizer assim, mata os príncipes de mim, arranca de mim, Senhor, me faz servo, me faz servo. Eu quero te adorar, te glorificar, te exaltar a cada dia. Foi para isso que eu vim compartilhar essa palavra. Sabe por que eu vim compartilhar? Porque eu estou vivendo isso. Porque às vezes que a igreja está crescendo, assim, você vai pregar, você vai ver. A igreja está crescendo, está ficando lotada, gente todo lado, é cura daqui, cura dali, cura daqui. Aí daqui a pouco os tapinhas começam a dar cura das costas, você entra, a igreja é boa. Aí você vem dar glória para Deus, você fica cheio. Aí Deus desce e vai mergulhar no rio. Aí você vai lá no hospital, o cara está doente, daí você mochara, bacana devagar. Falei, igual o pastor do hospital, não vai gritando não, hein? O varão que não te expulsa lá, tu não entra, daqui é o nosso filme. O hospital tem que orar assim. Não é para nós, mas tem que obedecer. Não é, pastor? A gente fica louco para dar um sapateado. Tem que obedecer. Aí o cara foi curado no hospital, tá vendo? Eu fui lá também, né? Pô, foi eu que fui no hospital. Não foi você que foi no hospital, quem foi Jesus. Amém. O irmão está doido que eu vou falar, vou pegar, eu não estou fazendo nada, irmão. Tá foi eu que fui no hospital. Você viu lá todo mundo chorando quando eu cantei. É porque todo mundo está chorando da tristeza que tu canta mal. Olha lá, feio. Canta fora, porque tu é ruim mesmo. Eu falei para minha esposa, eu sou o pastor presidente da igreja. Se eu quiser cantar, eu canto na igreja. Se eu cantar, eu canto para todo mundo. Eu sou fora do tão desentuado de todas as maneiras. Eu sou igual o Valdomiro. O Valdomiro estraga a igreja dele. A filha dele está cantando ali, o Valdomiro cantando, a filha dele canta, mas daqui a pouco ele começa. A filha dele está, Senhor, Senhor! Aí o Valdomiro, sai daí, vai na rua, que é melhor da rua. Sabe o que é? Você está no lugar que não é teu. Mas de repente você está aqui no teu lugar para faxinar a igreja, mas tu quer ir no ministério de música. Fala a Deus. De repente o teu lugar é para dar aula na escolinha para as crianças, mas tu quer estar no coral. Teu lugar é na intercessão, mas tu quer pregar. Vai pregar, prega, vai pregar na tua casa. Prega a palavra na rua. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sei qual é o meu lugar. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu obedeço ao Senhor. Amém, amém. Hoje eu falei de manhã para os adolescentes, que eu dou aula para os adolescentes, e à noite eu dei aula para os a música eu trago do meu lado. Quer tinha música comigo? Então todo domingo eu estou com a música, ministrando para a música. E agora eu estou ministrando junto com a música, e hoje ministrei música e ministrei para as professoras de escola dominical. E eu preguei para eles hoje, Atos capítulo 13, versículo 52, porque os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Eles eram assim. E hoje está faltando isso dentro da igreja evangélica no século XXI. Pessoas cheias de alegria e cheias do Espírito Santo. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu obedeço, eu mergulho no rio de Deus. E quando eu não sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de questionamento. Por que o pastor pediu para fazer isso? Por que o diabo pediu para mim fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que o pastor Basílio quer que eu fique aqui? Por que eu tenho? Porque eu não é cheio do Espírito Santo. Quando é cheio do Espírito Santo, pastor, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela chega, pastor, não, pastor Basílio, se não tiver pastor, posso limpar a chão da igreja? Pastor, posso limpar o banheiro? Pode, cheio do Espírito Santo. Mas quando está cheio do Espírito Santo, ela cria confusão na igreja. Está vendo? Pastor Basílio nem apertou minha mão. Passou direto, foi para casa, você deve estar com sono. Não apertou minha mão. Não vou vir mais à igreja também. Não me ama mais. Sabe que o pastor, um monte de pastor que nessa igreja, tudo sentado aqui, não me ama mais.
é gesto? O amor está no coração, na alma. Você sabe quando é de madrugada, quando eles estão orando por você? Nós precisamos descer a cada dia. Cada mensagem na igreja, nós precisamos descer a casa do rei, descer no reino de Deus. Sabe, nós perdemos tempo. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Não está dizendo que só vai usar o pastor, não vai usar você. Você pode botar a mão no paralítico, o paralítico andar. Você pode botar a mão no cego, o cego enxergar, porque você tem que ser cheio do Espírito Santo. Só que a igreja hoje quer ser cheia de questionamento, quer ficar questionando. Nós não devemos questionar nada, nós devemos obedecer ao nosso Deus. Mas mergulha mesmo. Eu tenho que fazer o que? Pular, pula mesmo. Eu tenho que fazer o que? Se morrer, morra. Eu tenho que fazer o que? Descer, desço. Eu tenho que fazer o que? Morrer, morra. Eu tenho que fazer o que? Levantar, levanta. Mas obedeça. Deixa cair a ficha. Olha, caiu a ficha. Como é que tá? Olha, caiu a ficha. Era só isso que eu tinha que fazer, mergulhar. Vamos lá então. Porque ele estava com a ficha não caiu. A soberba caiu ali. O orgulho caiu ali. A vaidade caiu ali. A altivez caiu ali. Porque eu era. Não, agora eu não sou mais na mão, agora eu sou servo. Eu vou dizer para você: Deus foi só Claudinho aqui, Claudinho aqui, Claudinho aqui, ó. Ai, Senhor, e não vai, vou do outro lado agora. Aí eu vou, Senhor, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Cada dia Deus está me apertando mais. Sabe por quê? Porque nós temos um espírito de excelência em Deus. E para esse espírito se manifestar, eu preciso obedecer. E obedecer é difícil. Enquanto tu fala para o teu filho assim, ó, não vou dar isso para você porque papai não tem dinheiro. Só na minha casa que acontece isso aqui, você não acontece isso. Não tem isso lá não. Minha filha fez aniversário, está botando o meu celular para ela. Não está agora. Ela... Olha o bico, eu vou fazer a engolir. Quando chegar a hora certa, papai e mamãe vai te dar o telefone. E todos que a gente dá, eu não sei se esses adolescentes são aqui, né? As minhas filhas, não sei se a Tati, vocês têm o costume de fazer isso. Já tem não sei quantos aparelhos, elas não sei o que elas têm, elas botam o telefone aqui na parte do traseiro. Aí vai onde vai, pá! Aí quebra tudo. Pai, quebrou, falei, quem mandou o telefone para ficar aqui? Desculpa, eu não podia fazer isso aqui não. Mas quebrou, não? Por quê? Se ele tem o telefone para ele, vai ficar no ouvido, não é no traseiro. Agora eu vou comprar um de ferro fundido para você. Mas no momento certo eu vou te dar. Agora não dá. Vai orar. A minha mulher no rio de Deus. E ela está bem mulher, né, amor? Fica. Hoje mesmo ela colocou, pai, estou com dor na garganta. Vai me dar meu celular. Eu falei, está quase chegando. Você está no quinto mergulho. Faltam 2 aqui. O mergulho, quando chegar no 7º, o celular vai chegar na sua mão, minha filha. Vamos orar em nome de Jesus. Versículo 14, olha os teus olhos para ele terminar. Pelo que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou, olha, como a carne, se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Fica de pé em nome de Jesus. A gente tem que usar de sinceridade com Deus. Nós, pastores, não conhecemos o que passa pelo uso da minha vida. Eu quero ser servo. Eu queria orar por você. Mas eu queria, se você for sincero, se você quer um milagre de Deus nessa noite, se você quer deixar Deus usar a sua vida, se você quer deixar Deus levantar seu casamento, levantar você a cada dia mais, se você quer mergulhar no rio de Deus, fala assim, pode usar a minha vida. Eu quero que tu tire tudo que não provém de tudo que dá bem para você, a cada alma. Fecha os seus olhos, fecha a sua cabeça. Deus está operando essa noite. Deus vai operar onde Ele precisa operar essa noite. Ele vai operar onde Ele quer. Não é onde eu quero, é onde Ele
vai tocar onde Ele quer. Não é onde você quer, onde Ele quer. O Espírito Santo vai tocar em você, sabe? Sabe por quê? Porque você é especial para Deus. Deus escolheu você. Deus não escolheu o seu irmão. Deus escolheu você. Porque você é boca de Deus nesse tempo. É você que vai mergulhar. Ah, meu irmão, não é você. É você que Ele vai fazer com que você coloque a mão no enfermo. E você vai orar. E a pessoa vai ser curada. É você que vai botar a mão no endemoniado. E o demônio vai sair em nome de Jesus. Porque você está cheio de Deus. É você que Deus vai usar. É você